Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast das Onças. E eu vou começar devagarzinho, porque antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria dizer para todo mundo que é uma honra ter a presença dela aqui. E a vida é muito corrida, é uma mulher, uma grande mulher. A gente tem uma descrição dela, que ela é isso, é aquilo, aquilo outro, mas eu falo, tá faltando colocar ali, aí do lado que ela é uma grande mulher, uma inspiração para muitas de nós. E eu gostaria muito que vocês recebessem com muito carinho, porque é um dia muito especial para a gente, abrindo o mês de julho. Não tinha como a gente ter uma abertura do mês melhor ainda. A gente vem de 2 meses aí de muitas entrevistas, muitos episódios, mulheres incríveis, mulheres impactantes, mulheres inspiradoras. E o mês de julho já começa com uma grande mulher. Seja bem-vinda, doutora Lorena Ocampos. E eu costumo chamar ela de doutora. Não sei nem se ela fica à vontade, às vezes, dessa formalidade. Não, mas seja bem-vinda a um tudo podcast bem, das obrigada. Onças. Finalmente saiu o nosso Finalmente podcast, conseguimos. O horário é um prazer estar aqui. Agradeço demais você, a Josi, com quem eu falei durante esse tempo também, para a gente marcar o dia e horário. Muito obrigada mesmo de poder vir aqui conversar com você. Vai ser um momento assim que eu acho que a gente vai trocar muita informação, vai trocar muitas ideias sobre muitos assuntos. Então eu fico realmente muito feliz de poder, inclusive, te conhecer. A gente não se conhecia ainda, então é um prazer imenso. Já soube de você, já ouvi falar do seu trabalho, da sua competência. Então eu fico realmente muito feliz de estar aqui. Que honra, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Nós temos um público muito feminino. Nosso público está ali entre 30 e poucos anos, é uma média assim, 40 e poucos, já são mulheres que já têm, né, uma experiência de vida. E aí eu queria muito que você se sentisse acolhida por todas nós. É realmente uma honra ter você aqui, ouvir, ver, conversar um pouquinho com você. A gente acompanha muito pelas redes sociais e é legal ver a Lorena profissional, mas é legal ver a Lorena também, mulher, dona de casa, enfim, né, mamãe, né, dos seus... O pessoal vê muito só a atividade profissional, as aulas que está dando, as audiências que está fazendo, exatamente. Mas por trás tem uma pessoa humana que tem todas as atividades. Então, às vezes eu posto na academia, posto viajando, posto com os gatos, com a família, ou posto alguma atividade assim, caminhar no parque. Aí fica todo mundo, nossa, você também faz isso? Aí eu, gente, sim. Eu tenho vida, né? Sim. E, ó, pra gente começar, todo mundo que vem aqui, todos os nossos convidados, a gente não deixa sair daqui sem uma lembrança. E eu sempre falo que a lembrança é do convidado. Se viesse outra pessoa que não teria como, não iria aproveitar essa lembrança, porque ela foi feita especialmente para a Lorena. Ok? Então, espero que você goste. Eu vou entregar logo. Meu Deus, deixa eu ver. Porque depois eu esqueço, sabe? E aí, é para você saber o quanto você é especial para nós, viu? E é muito, muito mesmo. Assim, não é uma lembrança, são várias lembranças, né? Primeiro que temos um copo. Uma caneta, amei, porque tem a onça. Para não perder o costume, né? Deixa eu ver. Essa é a camiseta do nosso projeto. Que legal. A gente sempre tenta passar uma mensagem nas camisetas para as meninas. Se quer amar alguém, olhe-se no espelho. Pura verdade, né? A gente precisa se amar primeiro, para depois né? estar aberto. Agora, o presente é esse aí. Os outros eram coadjuvantes. Essa é a nossa oncinha e essa é especial para você. Que gracinha. Quando eu disse para a Débora, que é responsável pela confecção da oncinha, ela é uma juíza. Então, quer dizer que ela tá de toga. Ela tá de toga. A minha oncinha tá de toga. Gente, de sapatinho vermelho para saberem que ela... gente. Pronto, Amei, é da Lorena. Falou, olha, não serviria para ninguém. Muito fofo. É para a Obrigada doutora mesmo Lorena pelo mesmo. carinho. Espero que você goste. Amei demais. Agora você também é uma onça do nosso time. E uma onça com toga, adorei. Que bom, eu achei ela a coisa mais linda. Aí eu ela falo, pode ficar aqui me acompanhando? Pode. Então pronto. Agora você tem mais um filhotinho para cuidar aí. Pronto. Olha, gente, não. Com teu filhotinho, uma gracinha de toga. Bota um sapatinho vermelho. Fofo.
Que bom. Doutora, não, chama de Lorena, que eu acho que fica Isso, mais Você à falou no vontade. começo sobre doutora. Não precisa me chamar de Chama de doutora, né? Eu acho que, até porque nós estamos num ambiente bem informal, para a gente conversar sobre vários assuntos, então realmente não precisa me tratar como doutora. Por favor, Obrigada, sem viu, formalidade. pelo- Lorena, ou se quiser me chamar por algum apelido, você fica à vontade também. E, Lorena, eu vou começar destacando um ponto que até já tinha comentado aqui com a Larissa, que é uma delegada, Sim. né, que esteve aqui com a gente, tem um projeto aí encaminhado também. E através de alguns dados, né, há um tempo atrás eu até fiz uma palestra na Universidade do Distrito Federal falando sobre as mulheres no serviço público. Isso foi comemoração do Dia das Mulheres, e aí me pediram para falar um pouquinho sobre a presença das mulheres dentro do serviço público. Sim. E aí você começa a coletar dados, e aí visualizei que nós somos a maioria nos cargos públicos na esfera federal. Então, estamos basicamente numa média de 60% dos servidores são mulheres. Porém, continuamos tendo salários mais baixos, porque dessa imensa quantidade de mulheres que hoje fazem parte do serviço público, elas, no geral, ocupam cargos cujos salários são os menores, mais precisamente na área da educação e na área da saúde. Na saúde, as mulheres representam uma média de 80% a 85% dos profissionais. E, obviamente, que a gente não está desmerecendo as carreiras na área da saúde e na área da educação, mas temos poucas mulheres nos cargos, né, de mais alto escalão, cujos salários são melhores dentro do serviço, porque até no serviço público há uma diferença salarial, não causada pela contratação Sim. em razão de ser Não mulher ou pelo não. processo seletivo em si, mas Exato. dentro do órgão. Dentro já, né? do órgão. Eu posso até acrescentar aqui isso, a parte jurídica. Assim, se você me permitir falar da própria magistratura, Gostaria demais. a gente tem algumas pesquisas, no âmbito até feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros, assim, falando sobre o perfil dos magistrados no Brasil, seja estadual, seja federal, todos os magistrados. A gente tem muitas mulheres, realmente, mas quando se analisa o acesso das mulheres aos cargos de promoção, por exemplo, a mulher juíza que vai chegar a desembargadora, a mulher juíza que vai chegar a ministra no STJ ou ministra no STF, aí a gente tem uma redução muito grande do percentual. Então, no primeiro grau, quando você tem o concurso público, com todas as etapas, nós temos realmente muitas candidatas mulheres, muitas passam, às vezes até majoritariamente passam no concurso público. Né? Na minha turma, por exemplo, nós somos mais mulheres do que homens, por pouquinho, porque era uma turma sua pequena. turma foi de quando? De 2014 que eu tomei posse. Foi um concurso de 2012 para 2013, tomei posse no final de 2014. Nós somos só 7. Somos 4 mulheres e 3 homens. Somos maioria mulheres. Mas quando você olha no âmbito de todos os tribunais, aquelas que conseguem cargos, por exemplo, na administração do tribunal, aquelas que conseguem a promoção para desembargadoras, ou até mesmo quando a gente analisa os dados, né? Quem chegou a ministro do STJ, quem chegou a ministro do STF, a gente tem um quantitativo muito maior de homens. Exatamente levando em consideração toda essa dupla, ou tripla, quádrupla jornada, que muitas vezes a mulher não quer abrir mão da família, né, para ter uma formação em mestrado, doutorado, escrever livro e efetivamente tentar ali se qualificar cada vez mais para chegar nesses cargos que exigem uma maior qualificação. E aí a gente tem muitos mais homens, para você ver, né? Como o concurso é importante, lógico, ele traz uma isonomia, não é isso que a gente está falando aqui. Você não tem aquela competição da iniciativa privada, que aí sim a gente tem ainda muitas questões relacionadas às diferenças entre homem e mulher. No concurso público você consegue igualar muita coisa, mas ainda temos muita coisa a aprimorar Muita ainda. coisa a aprimorar. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Que depois que entra, ainda tem uma certa dificuldade. Teve até uma época aí atrás, mas já tem alguns anos, que não sei se foi para frente, um projeto de lei com o intuito de destinar um percentual de cargos em comissão, função de confiança, direção, chefia, para destinado apenas às mulheres, para ver se elas conseguem, depois de ingressar, pelo menos através de uma função ou de um cargo em comissão, ascender, né, dentro do E a serviço gente ainda público. tem essa questão também em concurso de carreira policial. Não sei se você está acompanhando a Polícia Militar do DF, que a gente tem já um percentual muito pequeno para mulheres ingressarem.
né? Então, já existe, a gente está aqui falando que a maioria tem esse ponto da igualdade no concurso público, mas muitos concursos de carreira policial ainda não. Um exemplo daqui do DF. Foi bem, se não me engano. Acho que foi 100, 200, num universo de 1.000 vagas. Eu sei que era uma quantidade realmente muito Se eu não me engano, pequena. 10%, alguma coisa bem, assim. bem pequena mesmo. E você vê que tem todo um contexto. Eu acho que quando eu converso com, majoritariamente, as minhas alunas, enfim, né, conhecidas, primeiro que elas sentem muito medo e que já de antemão, "Ó, isso não é para mim, esse tipo de função, esse concurso, já se colocam numa posição muito inferior. Segundo, o medo da profissão. Delegada, juíza, promotora, procuradora, na sua função. Não, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o seu processo de... Você já tinha a intenção de ser magistrada? Já era um sonho de menina? E como foi o seu processo de estudo, de preparação até sua posse? Suzélia, assim, eu fiz a faculdade de Direito. Quando eu fiz a faculdade, eu não tinha noção do que eu gostaria de ser. Sim. Eu sabia que eu não queria uma iniciativa privada. Acho que eu conto isso muito em razão dos meus pais. Meus pais são concursados. Então, eu nasci em Brasília, eu cresci em Brasília, que é uma cidade de concurso. Os meus pais são formados em Direito, eles são concursados. Então, assim, eu sempre respirei muito a questão do concurso público. Sempre respirei muito. Então, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha a intenção de advogar, eu não tinha a intenção de exercer, não me via em nenhuma atividade privada, eu já pensava em concurso. Então, desde a faculdade, eu já comecei a estudar para concurso público. Claro que, na época, concursos de nível médio, então eu fazia técnicos de tribunais superiores, que saíam aqui para ficar em Brasília, não pensava em sair de Brasília, e os ministérios também, que saíram muito na minha época. E aí, o primeiro concurso que eu passei foi para o Ministério da Saúde, que foi em 2008 que eu tomei posse. Eu ia falar nessa época, 2008, 2009, teve muito concurso para os ministérios. E para tribunal também. Nessa mesma época, tinha saído um projeto de lei, uma lei, aumentando os cargos do Tribunal de Justiça daqui do DF. Então, na mesma época, eu estava fazendo concurso para Ministério da Saúde, que tinha muita vaga. Concurso para o Tribunal de Justiça daqui do DF, que tinha muita vaga. Saiu algumas agências reguladoras. Então, por exemplo, a ANAC saiu na época. Eu fiz, que também eram muitas vagas. E aí, eu passei nesses. E, Lorena, salvo engano, se eu estiver errada, você me corrija. Teve uma prova para o TJ em 2008, 2009, que eles nomearam, acho que umas 3.000 pessoas ao longo dos 4 anos. Foi exatamente esse. Foi esse, né? Que depois eu tomei posse para técnica do TJDFT. Então, primeiro, eu passei nesses. Sonho. Só que no Ministério da Saúde eu estava mais bem colocada. Então, foi o primeiro que eu fui chamada. Foi o meu primeiro concurso público. Nível médio, Ministério da Saúde, agente administrativo. E aí, eu tomei posse, ganhava R$2.000. Acho que era muito, assim. Eu devia ganhar líquido uns R$1.800, R$2.000. E aí, eu já tinha passado na ANAC, no STJ e no TJDFT. Foi tudo a mesma época. Essa época, assim, nem sei dizer qual que foi primeiro, mas foi tudo a mesma época. Absurdo. Só que... Todo e mês aí, tinha um edital. Coincidiu que assim que eu me formei, no ano que eu me formei, o TJ me chamou, mas ainda era nível médio, que foi exatamente nesse concurso. Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com colocação, por exemplo, mas o meu primeiro cargo no Tribunal de Justiça, em um tribunal, que aí depois eu segui carreira, eu fui chamada, eu tinha ficado em... Por isso que você falou 3.000 e eu lembrei. Eu tinha ficado em 2.000 e pouquinho. Então, foi isso. Eu tinha ficado em 2.000 e pouquinho. Tanto que eu passei nos outros muito melhor, entre os 100. Fui chamada nos outros e só depois que eu assumi o tribunal. Aí foi para técnico. Aí eu fiquei uns 3, 4 anos. Nisso, eu consegui mudar de lotação. Eu consegui já assessorar magistrada. E quando eu comecei a assessorar, a ficar ali mais próxima da juíza que eu trabalhava, que era a Lília. Aí que eu comecei a ver a atividade. Eu falei, olha, eu acho que é isso. Mas até então, eram apostas. Eu não sabia. Eu sabia que eu queria iniciativa pública. Sabia que eu queria cargo público. Mas se fosse falar de carreira jurídica, eu não sabia se eu queria defensoria, promotoria, se eu queria ser delegada, se eu queria ser juiz. Até então, eu não sabia. E aí, eu comecei a ter essa vinculação com ela, e ela já me colocou como assessora, aí eu assistia a audiência, fazia minutas de decisão, despacho, sentença, e aí com a proximidade com a profissão, que eu falei, eu acho que é isso que eu quero.
E aí eu falei, bom, ainda não tinha tempo de prática, tinha acabado de me formar, exige 3 anos da prática jurídica. E aí, logo depois, em 2012, se eu não me engano, saiu outro edital para o tribunal. E aí, eu fui fazer para analista. Aí, eu passei muito mais bem colocada, não foi em 2000 e pouco. Aí, eu passei, acho que em 96, 92 que eu passei. E aí, eu fui chamada logo no ano seguinte. Então... Assim, eu me orgulho, eu gosto muito porque eu sou do tribunal, eu passei pelos cargos, entendeu? Menos por oficial de justiça, mas eu passei por um cargo de analista judiciário também. Então, eu fui técnica judiciária, tomei posse lá em 2010, que foi esse concurso 1 bilhão de vagas. Depois, analista, aí continuei assessorando juíza e assim que eu tomei posse para analista, eu já estava no meio do concurso da magistratura, porque o edital para juíza daqui saiu logo depois do edital dos servidores. Então, eu vinculei, né, eu liguei ali um estudo no outro, a bagagem de um concurso para o outro. E aí, passei por todo o processo da magistratura, que aí é muito mais longo, porque tem muitas mais fases, mas aí acabou dando certo. Então, eu fui dentro do Tribunal de Justiça do DF, técnica, analista, e hoje eu sou juíza. Aí eu tomei posse em outubro de 2014. Então, vou aí para 9 anos, vou fazer 9 anos de magistratura. E se aí você comentando das datas, então eu estou vendo que você basicamente não parou de estudar desde a época que você entrou. Eu entrei em 2005 na faculdade, me formei em 2010. Então, assim, e em 2014 eu já estava tomando posse como juíza. Era basicamente isso. Que legal, né? Eu não sabia que você tinha essa carreira dentro do tribunal, né? Começando com... Tanto que eu tenho muita dificuldade, muitos me perguntam, outros podcasts ou no Instagram, me perguntam assim, quanto tempo você levou para estudar para magistratura? Eu falo assim, olha, eu tenho tanta dificuldade de responder isso, porque não teve um estudo individualizado para a magistratura. Eu não posso dizer assim, eu estudei 3 anos só para a magistratura. Porque eu fui vinculando um edital no outro e, consequentemente, eu levava bagagem de um edital para o outro, até porque eu fiquei muito estudando para tribunais, era um estudo voltado mais para tribunais, que depois eu percebi que era o que eu queria. Então, eu fazia o Tribunal Estadual daqui, TJDFT, e fazia os tribunais superiores daqui, para ficar em Brasília. Então, acabou isso dando certo, assim. Então, eu sou muito feliz também de ter ficado aqui, né? Eu tenho muitos colegas, alunos que têm que mudar de estado, fica longe da família, fica longe dos amigos, às vezes vai para um interior trabalhar, fica distante de todo mundo. E eu não passei por isso. Eu fiquei onde a minha família está. No interior de São Paulo. Exatamente. Isso porque tem estados com o interior muito pior, vamos assim dizer, né? Que não tem tanta qualidade de vida, não é uma cidade muito bem estruturada. São Paulo ainda tem várias regiões. E assim, você vê como é individualizado o estudo, as condições, as características. Eu acho que não existe uma fórmula assim tão fechada. Vai depender muito da sua situação, qual tipo de preparação que você tem. E as fases do concurso. Porque... eu acho que talvez mentalmente seja muito cansativo você ter que passar por uma fase e começar... Aí você vai se preparando para a próxima fase, mais uma, e a expectativa. Sim, é porque é uma cobrança de muitas habilidades. A prova objetiva vai te cobrar você ter o conhecimento da banca, saber como que ela te cobra. Muitas vezes você tem que decorar a lei, você tem que estar atualizado com a jurisprudência. Aí, quando você vai para a fase subjetiva, aí você já tem que saber escrever, são outras habilidades cobradas. Você já tem que ter um aprofundamento da matéria, não adianta você ter uma lei decorada para responder. Tem a fase também da sentença, a etapa das sentenças. Então, você demonstrar que sabe sentenciar e nas duas áreas, tanto a área civil quanto a área criminal. E aí, depois, ainda tem a fase da prova oral. Então, é outra habilidade. Não é você julgar uma alternativa, não é você escrever, é você conseguir se manifestar, você falar bem, você não demonstrar nervosismo, mostrar outras habilidades. E depois, ainda o psicotécnico, a fase de títulos. Então, assim, aqui no tribunal, ainda é um concurso muito rápido. Eu digo assim, entre uma fase e outra, não leva muito tempo, não costuma levar muito tempo. Tem outros tribunais que, às vezes, se estende ali por 1, 2 anos, e aí os candidatos ficam, né, com essa energia muito voltada para o tribunal, às vezes não consegue fazer para outros, ou acaba misturando vários concursos. E aqui foi tudo muito rápido. No começo de 2014, eu fiz a prova objetiva. Em outubro de 2014, eu estava tomando posse. Então, em 10 meses, foram todas essas etapas.
Entendeu? Então, foi um concurso muito rápido. Na época, teve muitos editais para a magistratura daqui. Depois, acabou dando uma parada e voltou agora. No ano passado, nós tivemos mais um edital. E a gente tem muita esperança, porque a gente precisa muito de juiz, que continue realmente saindo muito edital, como foi lá atrás, até o meu e os 2 concursos posteriores, sabe? Eu acho que Então, até 2016 mesmo. Eu lembro de foi ter o uma meu, sequência que eu de tomei posse em editais. 2014. Aí tiveram mais 2 posses, mais 2 editais, 2015, 2016. Aí parou. Deu uma segurada. Aí voltou só no ano passado. Então, a gente ficou uns 5 anos sem edital. Sim, foi muito tempo. Sem sair nenhum. 5, 6 anos. E me fala um pouquinho da sua rotina como magistrada. Eu digo, porque a gente imagina muita coisa, né? A gente imagina, nossa, ela deve andar com segurança para cima e para baixo. Ela não deve ir em qualquer lugar. Ela deve andar olhando para todos os lados e tal. Como que é a sua rotina? Eu digo assim, de uma forma geral. Se você consegue ter uma vida mais tranquila, se você tem algum receio de alguma coisa ou não, é mais coisa da cabeça da gente. Isso imaginação. varia muito, né, Suzeli? Assim, de concurso para concurso, de tribunal para tribunal. Aqui no DF, a gente consegue ter uma qualidade de vida. Porque, querendo ou não, a gente se torna uma pessoa anônima. Comparando, por exemplo, se alguém tomar posse para juiz no interior, numa cidade pequenininha, for assumir uma comarca pequena, todo mundo sabe quem é o juiz na comarca, né? Todo mundo sabe quem é aquele juiz. Então, priva muito mais a vida dele. Muitas vezes sabe quem é, sabe onde mora, porque é tudo muito pequeno. Aqui no DF, não, a gente não tem essa comarca de interior. Todo juiz que toma posse aqui, ele já vai para Brasília, ele continua morando em Brasília, ele pode ficar nas cidades aqui ao redor, mas para você ver, a cidade mais longe aqui do plano onde a gente está é o que? Braslândia, né? Que aí a gente vai falar de 40 quilômetros no máximo. Então, esse é o mais longe, o mais distante que a gente tem. Então, ele consegue ter qualidade de vida, morar no centro de Brasília e ir para as designações. Então, aqui eu nunca passei por uma situação difícil, tá? Eu nunca fui ameaçada, eu nunca tive que andar com segurança, né? Geralmente eu consigo ir para alguns locais e não sou reconhecida. Às vezes, eu sou mais reconhecida pela atividade de professora, né? Então, às vezes os alunos abordam, eu tive aula com você na OAB, eu tive aula com você no concurso, eu te sigo, mas não, talvez se eu não tivesse um Instagram, se eu não tivesse essa questão pública por conta das aulas, nem me reconheceriam. Assim como eu tenho vários colegas da minha turma que não dão aula, e eles vão a festas, conseguem sair à noite, e ninguém sabe que é juiz aqui no Distrito Federal. Então, a gente consegue manter um anonimato. Mas isso muda muito, né? Tudo depende, assim, da sua designação, às vezes de um caso que você analisou, né? Se você trabalhou numa área que trabalhou um processo mais delicado de uma organização criminosa ou de um assunto mais delicado na área de família ou que envolvam pessoas, né, que ameaçam. Então, a gente tem casos, né, mesmo aqui no Distrito Federal. Mas eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Que bom. E espero não passar. E assim, quando a gente teve aqui a Larissa, que era delegada, inclusive teve um corte do vídeo dela aqui que viralizou, porque coincidentemente foi na mesma semana que a gente teve um caso de um policial que acabou cometendo um ato bárbaro contra os colegas e tal. E ela tinha, dias antes, comentado sobre a questão da saúde mental dos profissionais da área de segurança pública, porque acaba absorvendo e tendo acesso a muita coisa ruim, né? Sim. Crimes, isso, aquele, tal. Como magistrado, você atua na área criminal. Imagino que às vezes apareçam coisas assim horríveis, absurdas, assim. Você consegue separar, ir para sua casa tranquila, sem levar aquela carga negativa daquelas situações, ou precisa às vezes de um acompanhamento, de uma terapia, porque assim, a vida está tão complicada hoje. Eu me lembro de coisas simples, mas no meu caso é muito diferente. Eu fiz há muitos anos o meu estágio de faculdade. E aí, eu até comentei isso já, que era estágio penal, e aí é uma área que eu nunca fui muito, porque eu sempre fui muito de absorver. Sim. E aí, eu me deparei com aquele estágio e, olha, Suzeli, sobrou um processo ali na mesa, lá, pega lá para você. E aí, se sobrou um, deve ser a pior coisa que tem no O mundo. último, se ninguém quis. Que ninguém quis.
E realmente era um caso de um crime que aconteceu aqui no Distrito Federal. E eu passei muito tempo, inclusive, sem conseguir ir no local. Porque eu imaginava que a qualquer momento eu encontraria o autor do crime. Então, assim, diante de tudo que você vê da sua atuação, já está no estágio que você consegue separar direitinho, ter uma mais tranquilidade na sua vida pessoal, em casa, ou não? Às vezes você carrega aquela energia mais pesada. Já existe uma preocupação pela própria instituição com essa questão da saúde mental. Então, às vezes, eles mandam algumas pesquisas, e-mail, perguntando, né, ali fazendo uma pesquisa, até a pesquisa do perfil do magistrado, verificando se tem alguma dificuldade, o que está passando, se passou por uma determinada situação mais complicada na profissão. Então, existe uma preocupação por parte da instituição. Agora, eu sempre tentei me cuidar, porque assim, como você falou, eu sempre estive na área criminal. E a área que eu gosto, que foi a área que eu estudei, né, que foi a área que eu fiz meu mestrado, é da audiência de custódia. Então, só para o pessoal se situar, todo aquele que vai preso aqui no Distrito Federal, ele passa pelo núcleo de audiência de custódia daqui do DF. Então, qualquer caso que tenha sido noticiado como uma prisão em flagrante no âmbito do Distrito Federal, passa por lá. E aí lá nós somos 3 juízes, então existe a chance de cair para mim ou para os meus 2 colegas. Então, naturalmente, toda semana chegam casos de uma gravidade extrema, casos que foram noticiados, né? Chega todo tipo de crime para gente e a gente tem que analisar. Muitos colegas não gostam de atuar na audiência de custódia exatamente pela energia. Porque ali a gente vê de tudo. Não digo nem só sobre o crime, mas a gente vê até as questões sociais. Né? Chega todo dia pessoas em situação de rua, todos os dias dependentes químicos, muita violência doméstica contra a mulher. Então, é como se fosse assim, a gente vê tudo de ruim que a nossa sociedade tem, chega pra gente. Então, a gente já se deparou com várias situações complicadas, com crimes de todas as espécies, e que você tem que conversar, você tem que ler tudo o que aconteceu, você tem que se inteirar de tudo, né? Se tem uma foto, você tem que ver, você tem que ver como que foi a situação, a dinâmica. Então, essa foi minha dificuldade e analisar, processo, e analisar a prisão, né? Então, existe uma energia, obviamente. Eu tento me cuidar da seguinte forma, tem muitos anos que eu faço terapia, eu já faço há muitos, muitos anos, por outras questões também, mas acho que envolve a minha atuação como magistrada, até porque eu tomei posse muito nova, tomei posse com 26 anos, então me exigia já uma atividade profissional que eu sabia que eu tinha a capacidade, porque eu já ajudava a magistrada, como eu falei, eu já fazia as minutas, mas agora a responsabilidade era minha, e uma responsabilidade muito nova, com 26 anos. Eu já gostava da área criminal, então eu sabia que eu ia atuar numa área muito sensível, né, do nosso sistema, então isso também me pegou muito. Agora, uma outra válvula de escape, aí eu acho que cada um tem a sua. Pode ser um outro hobby, pode ser leitura, pode ser os amigos, pode ser a família, pode ser um outro momento, uma viagem. Mas a minha válvula de escape é o exercício físico. Eu sempre pratiquei exercício físico. Seja lá como criança, como adolescente, seja na escola, na faculdade. Eu sempre pratiquei, assim. Eu era aquela criança que no intervalo eu sempre estava jogando futebol com os meninos, eu estava jogando vôlei, sempre estava em atividade. Fiz aula de natação muitos anos. Na faculdade eu era do time da faculdade. Então, assim, sempre o exercício físico esteve muito presente. Então, a partir de quando eu comecei a estudar para concurso, eu não quis abandonar o exercício, eu já usava o exercício físico, a atividade física, como uma válvula de escape. E agora, então, na atividade profissional eu também utilizo. Então, assim, o pessoal pode ver que todo dia eu faço alguma atividade, às vezes eu pulo, né? Mas pelo menos umas 5 vezes na semana eu faço atividade física. Teve uma época que eu jogava tênis, por exemplo. Hoje eu fico mais na academia, porque como eu não tenho muito tempo, é o que é mais prático para mim. Então, vou para academia no horário de sempre e pronto, consigo me sentir bem. É o nosso momento, aquele momento que você está ali com você mesmo, escutando uma música, interagindo com alguém ali de vez em quando. Mas tem que ter, né, alguma coisa aqui. Então, assim, é isso que eu tento me cuidar. Eu acho que também muitos acabam se deixando de lado, acabam não se cuidando. Claro que eu entendo que tem que ter a preocupação do próprio órgão, né? Estamos falando da segurança pública, é um tema
que as polícias devem ter cuidado, né? Devem se preocupar. Mas nós também devemos nos cuidar. Às vezes a gente vai se deixando de lado, foca muito no trabalho, se afunda no trabalho e não se cuida, não se alimenta bem, não dorme bem, não pratica atividade física, não vai para terapia. E aí, uma hora, isso estoura também. E eu vejo muito que tem até uma certa... É um assunto que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, porque quando você fala de uma terapia... Existe um tabu ainda. Tipo, como se você não precisa ficar ruim para procurar ajuda. Acho que o caráter preventivo da coisa é muito mais eficaz do que depois você ter que resolver. E a gente tem um sistema, porque começa lá na polícia, aí você tem Ministério Público, aí vai desembocar no juiz, né? Então, a gente vê muito o lado do policial ali, mas é uma cadeia de atores que são... Todos estão envolvidos. Diretamente envolvidos, né? Na situação. Com relação ainda falando sobre atividade na magistratura, a gente já começou a falar um pouquinho sobre essa dificuldade que as mulheres têm de chegar aos cargos de desembargadora, ministras, né, de tribunais superiores. A gente recentemente viu uma indicação para o Supremo e havia até cogitaram, olha, uma mulher deveria ser indicada e tal, mas tem todo um contexto. E eu não sabia direito, mas observei que você falou muito dessa questão da qualificação profissional das mulheres, dela estudar, dela, enfim, né, conseguir publicar suas obras para estar apta para subir para os cargos, né, através da promoção. Como que você concilia? Porque quando a gente acompanha o Instagram da Lorena, um dia ela está num canto, daqui a pouco ela está num outro, ela foi fazer uma palestra, ela voltou, tem a vida pessoal, tem a vida do trabalho. Essa rotina, como que você, principalmente ligada às viagens, porque quebra um pouco a sequência da vida, né? Você tem alguma coisa para fazer? Não, eu tenho que estar em São Paulo, depois eu tenho que voltar. Como que você faz para conciliar? Eu tenho uma base, que é a minha rotina, a minha disciplina. Então, assim, enquanto eu estou em Brasília, eu tenho meus horários certinho. Assim, o horário que eu acordo, aí eu já vou para academia, aí depois eu já vou para o tribunal. Quando eu encerro as minhas atividades no tribunal, eu estou liberada para gravar uma aula, para participar de podcast, para ficar com a minha família, ficar com os meus amigos. Então, eu vou preenchendo a minha semana assim. Ultimamente, eu tenho ido para alguns eventos fora de Brasília, né? Palestras, congressos, e aí, como você falou, quebra um pouco dessa rotina, mas sempre é por pouco tempo, vamos assim dizer, né? Eu fico 2, 3 dias no máximo, e aí acabo voltando para essa rotina. Então, eu fixo como base exatamente para eu não ficar quebrando isso, e às vezes demorar a voltar para o ritmo quando eu retorno para Brasília. Não, voltei para Brasília, eu tenho que seguir aquela rotina que eu tenho. Isso. Então, esse é um ponto, assim, que eu sempre friso, a questão da disciplina, eu acho que é para tudo. Seja o concurseiro, seja o concursado, seja quem é da iniciativa privada, vai ter a sua rotina. E sem a rotina, vira tudo uma bagunça. Eu tenho 10 atividades para fazer, mas se você não se organizar, você não vai conseguir. Então, e eu tenho privilegiado o exercício físico logo de manhã, exatamente porque eu não sei como serão meus horários durante o dia. Por conta muito disso. Eu saí do tribunal. Não, mas eu tenho que dar uma aula. Vou deixar para ir para academia 8 horas da noite. Aí chegou 8 horas, estou cansada. Não vou não, amanhã eu vou. Então, assim, aí eu coloquei logo 6 horas da manhã, que eu falei, eu não tenho compromisso 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã eu vou ter que ir para academia. Então, eu acordo 5h30 e geralmente eu vou para academia 6 ou 7 horas. Varia entre 6 e 7 horas. Depois eu estou liberada, vou para o tribunal, fico até a hora que eu tenho que ficar, fazendo minhas audiências. E depois do tribunal eu vou para as outras atividades. E aí eu vou tentando preencher ali a minha agenda. Eu acho que foi ontem, eu não sei se foi ontem, que você postou 10 audiências de custódia, se não me engano. 10, meu Deus. Ainda é pouco, viu? É sério. Aqui é porque, como eu falei, a gente pega todo o Distrito Federal. Então, são os 3 magistrados para todo mundo que é preso. Para todas as prisões do DF. Deve ser muita gente. Então, a média é de 50 a 60 presos no total. E aí divide pelas 3 salas. Então,
Mas tudo depende do trabalho da polícia, tudo depende de vários fatores, acho que até da época, se está frio, se está calor. Deve ter vários fatores que influenciam, né, a prática de crime e as prisões. Às vezes, o efetivo da polícia está de férias. Tem ali, dá para a gente ver que tem uma sazonalidade. Tem meses que são bem mais puxados, assim. Então, a gente tem uma variedade, né? Varia ali de 50 a 60, mas pelo menos umas 15 audiências cada um faz por dia. E eu reparei que você falou que pega muito caso de violência doméstica, né? Sim. E que hoje, infelizmente, né, a gente tem notícias diárias, né, de violência, de feminicídio, de... Aí fica a dúvida, será que efetivamente os casos aumentaram ou as denúncias aumentaram? Né? E como mulher, quando você se depara com essas situações, vamos supor, a gente tem lá um homem que foi preso por uma violência doméstica qualquer, e não sei se é tão simples separar a Lorena, mulher, da Lorena, magistrada, que está ali para dar uma decisão imparcial, de acordo com o que a lei determina. Você tem que saber separar. Esse é um ponto difícil, mas a gente tem que saber separar. Eu tento me distanciar dos casos. Acho que é um ponto crucial para a magistratura. A gente não pode misturar, né? Às vezes, eu já fui vítima de um crime, então vou começar a pegar mais pesado. Ou então, eu como mulher vou tratar de uma forma mais rigorosa os casos de violência contra a mulher. Não, eu tento me distanciar. Mas realmente, 1/3 dos casos, mais ou menos, são de violência doméstica contra a mulher, que a gente recebe diariamente, sabe? Então, é um número alto quando a gente fala, porque os outros 2/3 geralmente são crimes patrimoniais, que tem muito. Então, roubo, furto, receptação, estelionato. E temos muitos casos também de tráfico de drogas. E aí, uma hora ou outra, entram crimes de outras naturezas, tá? Mas esse é o mais comum, são esses 3 nichos. Lei de drogas, crimes patrimoniais e violência doméstica e familiar contra a mulher. São casos mais sensíveis, porque o que a gente repara? Muitas vezes, infelizmente, o feminicídio ocorre, ou a tentativa de feminicídio ocorre, e não houve nenhum registro anterior. Muitas vezes, já avança para esse caso mais extremo. Quando chega, sabe? Já chega nesse extremo. E quando você viu, nenhuma instituição pública teve a oportunidade de atuar, porque não chegou na polícia, não chegou no Ministério Público, não chegou na magistratura, entendeu? Então, quando chega, existem diversos mecanismos que nós utilizamos para tentar parar com esse ciclo de violência. Mas, infelizmente, são vários os fatores. A gente tem também muito comum as mulheres que voltam com os ofensores, e aí volta o ciclo da violência. Tem coisas que a gente também não consegue evitar. Lorena, você tocou num ponto. Eu fiz um tempo atrás, eu liguei no TJ, no núcleo. Tem um núcleo específico para NP das mulheres. No NJM. Isso. Núcleo Judiciário da Mulher. E eu queria muito fazer um treinamento que eu sabia que teria da Lei Maria da Penha. Aí o TJ, eu liguei, me atenderam super bem e falaram, olha, quando tiver uma outra qualificação, a gente entra em contato. E, efetivamente, os servidores entraram em contato. E eu fiz uma preparação junto com o pessoal da C10, se não me engano. E aí eu fiquei espantada com os dados estatísticos. Eu sou apaixonada por dados estatísticos. Se você me mostrar o que aconteceu, o ano tal. E aí, esse é um fato muito sério. Parte dos feminicídios, o poder público não tinha nenhum conhecimento para ter uma rede de apoio. Exato. E, infelizmente, a gente vê muito na mídia que, olha, a mulher que foi vítima de feminicídio, ela tinha medida protetiva. E aí todo mundo... E o que se passa é que as medidas protetivas, elas não funcionam. Não, porque se você mostra na televisão sempre, aquela mulher tinha medida protetiva e mesmo assim foi morta. Então, assim, eu falo, alguém precisa tentar melhorar isso aí, porque, obviamente, que tem os casos em que a medida protetiva não foi suficiente para conter o agressor. Sim. Mas eu sei que tem um número grande de mulheres que conseguem retomar a vida com a medida protetiva. Isso. E até onde eu me lembro, na pesquisa que o servidor expôs lá, era um percentual pequeno. A gente não vai desprezar que algumas mulheres morreram
Sim, claro, a mesmo com a gente não medida quer que protetiva? aconteça, a gente não quer chegar ao feminicídio ou à tentativa de feminicídio, mas a gente também não pode olhar como se todo o sistema fosse inefetivo, porque, infelizmente, tivemos uma situação de feminicídio. Infelizmente tivemos, mas quantas outras mulheres foram salvas por todos os mecanismos que existem e que se aprimoram a cada dia em defesa da mulher? Nós temos vários, não só a medida protetiva de urgência, mas a colocação de uma tornozeleira eletrônica para proteção dessa mulher. Hoje aqui no DF a gente inclusive tem a tornozeleira eletrônica dinâmica, que fica ela com um aplicativo no celular, ele com a tornozeleira, e o raio é dinâmico, onde ela estiver, que se ele estiver perto, a polícia já é avisada. A gente tem toda a rede de apoio dos centros de atendimento, dos grupos reflexivos, do setor psicossocial, que muitas vezes trabalha no tribunal e até nas outras instituições também. Todas as modificações que a gente teve na Lei 11.340, na Lei Maria da Penha, no decorrer de todos esses anos, desde ela entrar em vigor em 2006 até hoje, a gente teve várias modificações exatamente para aperfeiçoar o sistema de proteção à mulher. Então, infelizmente, como você falou, a gente não quer que aconteça o feminicídio, mas a gente não pode deixar de lado que várias mulheres foram salvas por todo o mecanismo de defesa, por toda a proteção que existe a essas mulheres. Então, a gente não pode dizer que a medida protetiva não é efetiva. A gente não pode dizer que os órgãos de segurança pública não dão atenção a isso, que o judiciário também não, né? A gente não pode dizer isso. Então, assim, é necessário uma política de esclarecimento, de fortalecimento, de que as medidas protetivas auxiliam, sim. Porque o que mais se vê na mídia é que a mulher às vezes morreu. são pautas sensacionalistas, pautas sociais sensacionalistas. Eu digo isso porque eu lido com o tema de prisão todos os dias, que é uma pauta sensacionalista. É como se toda pessoa que foi presa, ela tenha que permanecer presa. Só que isso não é o nosso sistema. Não é essa a característica do nosso sistema. É a presunção de inocência, é a liberdade como regra, é a aplicação de outras medidas. Por óbvio que a prisão preventiva ela vai ser imposta em diversas vezes, em diversas hipóteses, mas ela não é a regra. Então, às vezes, a sociedade, a mídia, com pautas mais sensacionalistas, vinculam uma eventual liberdade a uma impunidade. Mas isso não tem nada a ver, não tem relação uma coisa com a outra. Então, é mais ou menos isso. São pautas mais sensíveis que a gente tem e que, às vezes, a mídia não informa, não esclarece a população, né, do real, do que a gente tem de dados. E você falou que gosta de dados. Eu adoro dados. Tanto que na minha pesquisa, quando eu pesquisei a audiência de custódia, foi uma análise quantitativa e qualitativa dos dados da audiência de custódia. Porque é com dados, é com pesquisa que a gente rebate esse tipo de argumento. Porque são muitas falácias. Gostam muito de falar sobre vários temas, mas não trazem argumentos, não trazem dados, não trazem o que de fato acontece. Quando você tem esses dados, você começa a rebater esse tipo de debate, né? Você consegue entrar nesse tipo de debate. Então, eu gosto também. É impressionante como as pessoas mudam quando eu apresento, olha, eu fiz um curso com o pessoal do TJ, e que as medidas, elas funcionam, sim. Óbvio que tem os casos que, infelizmente, não foi possível. Mas, se você pegar o percentual de sucesso e o percentual de insucesso, você vai perceber que a gente, graças a Deus, teve mais mulheres protegidas, acolhidas, Sim. do que, infelizmente, aquelas que acabaram perdendo Só suas dando um vidas. exemplo, já que estamos nesse tema. Quando um ofensor é preso em flagrante por Maria da Penha aqui no DF, que é apresentado no núcleo de audiência de custódia, a gente analisa não só a prisão dele, mas no momento a gente já analisa o requerimento de medida protetiva. Então, a gente defere, né, já é uma situação de risco, porque é uma situação de flagrante, de prisão. Então, a gente já chegou numa atuação já um pouco extrema, mesmo que não seja talvez uma violência mais grave, mas já é uma violência contra ela. Então, a gente defere as medidas, explica para ele todas as medidas que ele tem que cumprir. Nós encaminhamos para o setor psicossocial do tribunal. Antes dele ser liberado, ele recebe esse atendimento pelo setor multidisciplinar. Então, as psicólogas assistentes já explicam novamente para ele as medidas protetivas, vê o que existe na rede de apoio do Distrito Federal que já dá para encaminhar. Às vezes, já dá para incluir ele num grupo reflexivo,
para ele assistir palestras, Que, aliás, ser conscientizado a respeito do ciclo de violência. Às vezes, a gente tem muitos aspectos atrelados, a violência doméstica com uma dependência química. Então, a gente já vê um centro de atendimento para ele iniciar um tratamento. Então, existe todo um cuidado, antes da gente liberar um ofensor, se for o caso dele receber a liberdade, ele já vai sair com diversas condições a cumprir, inclusive as medidas protetivas de urgência, mas podem ter várias outras. Ele já sai com esse atendimento, ele já sai com encaminhamento. Então, existe todo um cuidado. Não é simplesmente, eu soltei e pronto, ele vai poder ir atrás da mulher e pronto. Né? Então, às vezes, há um desconhecimento de tudo que é feito. Às vezes não tem esse esclarecimento de tudo que nós fazemos para a proteção dessa vítima. Mesmo ela não tendo sido ouvida, porque não é o momento de ouvir a vítima, existe todo um cuidado quanto a ela também. Né? E a gente não tem essa noção, porque a ideia é que mas já foi solto. Esse já foi solto. E é muito complicado, porque não é só isso, né? Jamais o judiciário iria simplesmente liberar sem nenhum tipo de critério. Que bom, o esclarecimento foi muito bacana. Eu não conhecia exatamente toda essa rede de atendimento que se faz quando a gente tem uma audiência de custódia. Você vê que bacana, né? Assim, que eu digo que o magistrado, ele atua ali de forma mais completa, né? Ele não só analisa, ele não é só ler e conversar e decidir, pronto. Decidi, pronto. Bom, existe um aspecto muito social. Tem toda uma função social daquela decisão. Pronto. Agora eu separei aqui algumas perguntas, porque então tudo que eu perguntei lá. que a gente foi. Eu separei aqui uma listinha de perguntas, um bate-bola com a Lorena. Tá. Ela já me corrigiu, porque a idade dela já não é mais de 34 anos. Lorena completou 35 anos no dia 6 de janeiro. Capricorniana. O ano novo já tem mais comemoração, né? Horrível, né? Porque quando criança não tinha festa na escola, não encontrava os amiguinhos. Se eu for fazer uma festa hoje em dia, eu não consigo chamar as pessoas no dia 6 de janeiro, porque tá todo mundo viajando. Mas é isso. Faz parte, né? A minha sobrinha é do dia 30 de dezembro. Também. Nunca tem ninguém nos aniversários, nunca. Mãe de 2 gatos. Sim, Teodoro e Benício. Quantos anos? 3 anos. Adotei na pandemia, em 2020. Juíza do TJ, e eu coloquei a observação que ela é fitness, e realmente ela é focada. Alguma coisa específica que você goste mais? Algum treino específico? Apesar de não poder estar realizando no momento, mas uma atividade que você fala assim, se eu pudesse, era só isso. Eu gostava muito de jogar tênis. Assim que eu saí da faculdade, como eu falei, na faculdade, eu jogava futebol. Assim, desde criança, eu acho que eu acompanhava meu pai, porque não tenho irmãos homens, e era eu sou a filha mais velha, que eu acompanhava meus pais. Meu pai jogava futebol, então ele participava de campeonato, ele me levava a tudo quanto era lugar. Então, eu acho que eu aprendi a jogar futebol observando, porque eu nunca tinha feito aula. E aí, nos intervalos, eu sempre jogava futebol com os meninos, eu era a menina misturada, assim, nos meninos, sempre. Só que depois, eu já não tinha muito acesso, gastava muito tempo, né, para encontrar um grupo de mulheres também para jogar futebol. E aí eu fui pro tênis, eu migrei pro tênis, ali no final da faculdade, quando eu comecei a estudar para concurso. E aí gostei, comecei a competir em tênis, fiz tênis muitos anos, me dei bem, então é uma coisa que eu gosto. Eu gostaria hoje de ter tempo. Só que tênis leva muito tempo, porque eu tenho que ir até o local, tenho que ter a roupa própria, tenho que ter a raquete, tenho que jogar, depois tomar banho, depois... Então, assim, eu levo muito mais tempo do que eu ir para a academia ali do lado da minha casa, por exemplo. Então, eu não consegui, eu tive que abandonar 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu deixei um pouquinho de lado e vou mais para academia. Eu gosto de academia, eu sei que tem muita gente que odeia treino, eu gosto de treinar, mas assim, eu também treino com personal, não treino sozinha, mas já treinei muito tempo sozinha, gosto, e também não tenho muita preferência por membros inferiores ou superiores, assim, eu gosto realmente eu acho que a gente tem que exercitar o corpo todo. Então, eu acho que eu me acostumei, é como se fosse isso, eu acabei me acostumando. Lorena, você tocou num assunto interessante. Você falou que por conta do seu pai, você passou a jogar futebol, e eu sou a filha do meio de... só mulheres, né? E eu tenho percebido, depois de anos, agora, adulta, que eu percebi que... e eu acho isso até positivo. Como não teve menino em casa,
Meu pai nunca foi de podar a gente de coisas que era de menina e de menino. Então, literalmente, e às vezes ele até estimulava. Acho que, tipo assim, é, não é porque são meninas que a gente vai ter atividade Sim, de meninas. sim, Então, a gente era muito de subir, de correr, de tal, e só, sim. não tinha muito essa diferença. Eu acho que os pais acabam, assim, às vezes até estimulando que a gente também tenha E atividades isso é para... bom para a gente desenvolver outras habilidades. Então, assim, eu sempre gostei de carro, eu sempre gostei de bicicleta, sempre gostei de atividade física, assim, de esporte mesmo, basquete, vôlei, futebol. Bem E eu acho que foi muito disso. Talvez, se eu tivesse tido um irmão homem, essas atividades teriam se voltado muito mais a ele e eu não teria desenvolvido essas habilidades, que querendo ou não a gente desenvolve coordenação, desenvolve um monte de... então... E eu percebi, depois de mais velho, eu percebi que meu pai não tinha muito disso, de que porque a menina não vai fazer isso. Tipo, vamos do jeito. Acho que até por não ter menino, Faz o que você vamos. quiser, vai Porque fazer. aí tá lá parecendo toda suja, tá, brincou, divertiu, tá ótimo. Professora de processo penal e técnica de sentença penal e legislação penal. Hoje você está ministrando suas aulas mais pelo GRAM ou tem alguma Estou outra mais no plataforma? GRAM, não tenho exclusividade no GRAM, mas é a minha atividade principal. Eu fico com a parte do exame da ordem, na primeira fase de processo penal. Então, já tem muitos anos, acho que eu acompanho os alunos desde lá 2018, mais ou menos. 2018, na parte da OAB. Eu entro na parte de concurso público também, aí mais em processo penal. E aí a técnica de sentença penal é voltada para os concursos da magistratura, como a gente tem a etapa de prova de sentença criminal, aí é um curso mais aprofundado, que eu já estou com aquele aluno que foi para a segunda fase, que quer aprender a fazer a sentença penal, quer se aprofundar no tema da sentença penal. E aí eu também tenho os cursos voltados para isso. E legislação penal, às vezes eu gosto de dar essas mais comuns, que eu vejo mais na prática, como a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, mas eu não costumo dar todas, ministrar aula de todas, não. Eu fico mais em processo penal e sentença penal mesmo. E na faculdade eu gostava muito, não gostava de penal, mas de processo penal eu gostava. Nossa, eu sempre gostei da área criminal, desde a faculdade. Desde a faculdade, assim, era a área que eu me concentrei na época que eu fiz a faculdade, tinha aquelas áreas de concentração. Eu não sei ainda se no direito é assim, mas a partir de determinado semestre você tem que escolher a área de concentração. Aí foi em penal. Depois, eu sempre quis trabalhar na área penal. Então, quando eu tomei posse para técnico judiciário, analista judiciário, era uma vara que tinha competência criminal. Então, desde servidor eu já estava na parte criminal. Tanto que quando eu fiz o concurso da magistratura, eu não tive dificuldade nessa parte. Assim, as minhas notas, desde a prova objetiva, em penal, processo penal, sempre foram altas, sempre foram muito boas. Então, a minha dificuldade sempre vinha no civil, no empresarial, no processo civil. Dois extremos que quem tem habilidade no civil e processo civil já tem muita dificuldade. E aí eu tinha bem mais dificuldade, penal. principalmente processo civil. Eu sou da área do direito tributário, sempre fui voltada. Eu até que gostava, quando eu estudei, até tomar posse. Depois eu não mexi muito com tributário, não fui para áreas de competência tributária. E aí eu perdi um pouco o conhecimento, assim, perdi o contato. Que mais? Mestre em Direito, pelo IDP, né? Isso, eu comecei em 2019, aí defendi o meu mestrado em 2021, no meio de 2021. E agora eu tô tentando criar coragem para entrar no doutorado. Mas já tem... Depois que eu fui pensar, falei, nossa, tem 2 anos que eu terminei meu mestrado, ainda estou traumatizada e não entrei no doutorado ainda. Será que vou entrar no doutorado? Eu fico pensando. Porque a ideia é sempre, né? Eu vou terminar um e aí logo em seguida já inicio o outro para não perder o... Mas, mas não consegui. Assim, falei, não, vou dar um tempo. Quem sabe eu faço daqui uns anos, quem sabe eu já... Me recordo da minha entrevista para entrar no mestrado, isso faz até um tempinho, pela Católica. E na entrevista perguntaram, quantas horas por dia você tem para se dedicar ao mestrado? Aí eu, nenhuma. Não sei, boa pergunta. O que eu tô fazendo aqui? Tem que ter pelo menos 4 horas por dia. Eu te vou achar essas 4 horas. Aí já contei o sono, vai ter o sono tem que de reduzir. 6 a 2 horas, só pode. A autora do livro, Audiência de Custódia, a Presença como Direito Fundamental. E eu vi que você domina muito esse assunto mesmo da audiência de custódia. Eu que gosto. para muita gente é algo que ainda, um tanto quanto
não tão conhecido, não vou dizer que é desconhecido, mas... É um instituto relativamente novo, porque implementamos em 2015. Então, é um instituto que tem 8 anos. Para fins de sistema processual, é muito novo. Então, passamos por vários aprimoramentos durante esses anos. Ainda tem muita coisa a se aperfeiçoar. Então, quando eu fiz meu mestrado em 2019, 2021, eu tinha dificuldade de encontrar bibliografia sobre esse tema. Pesquisar. Para pesquisar, para colocar na minha tese, eu não encontrava. Hoje em dia, a gente já tem vários artigos, teses, TCC, mestrado, livros também, mas é muito recente. Para muita gente ainda. E era algo que, na época, ninguém sabia como ia funcionar. Imagino que para... Desde que você iniciou no tribunal, 2014, não, você pegou essa área eu entrei na custódia em 2016. Aí eu fiquei um tempo, janeiro de 2016, aí eu fiquei até 2020, depois eu saí. Aí eu fiquei muito em violência doméstica contra a mulher, lá em São Sebastião. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos. Aí agora, em janeiro de 2023, eu recebi o convite para retornar para lá. Mas lá não é fixo, é temporário, é como se fosse um rodízio de juízes. Até por conta do tema, da energia, da carga que existe, da exposição, né? Nós ficamos mais expostos por decidir sobre as prisões no DF. Então, o tribunal faz um rodízio. Aí eu estou de janeiro, devo ficar até julho, agosto, e depois devem vir outros juízes. Pronto, nosso primeiro destaque aqui, todos, e essas perguntas, elas vêm muito da internet, das pessoas. A gente lança sempre, olha, a gente vai ter um entrevistado e tal, vocês querem perguntar alguma coisa? Essa achei legal. Você já enfrentou preconceito dentro ou fora do ambiente de trabalho por causa do seu gênero? Como lidar com essa situação? Você já se deparou com alguma coisa ligada ao gênero? Então, seja diretamente ou de forma velada? Diretamente eu nunca tive. De forma velada, às vezes a gente suspeita de algumas atitudes, a gente nunca vai conseguir dizer expressamente o que foi em razão disso, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, assim, será que foi, né, porque estou com a Carol, porque eu vim aqui para esse evento, para essa festa, para essa confraternização, com a Carol, então não consigo afirmar. Diretamente eu nunca tive. No Instagram, eu já tive, assim, mensagens preconceituosas, principalmente no início. Eu coloquei meu relacionamento com a Carol em 2021, então no início eu recebia muita mensagem, às vezes por DM, comentário, sempre fake, né? Mas recebia. Não tomei nenhuma atitude de processar ou investigar, porque eu via que claramente eram fakes, que haveria toda uma dificuldade de localização dessa pessoa e eu não quis gastar energia com isso. Então, acabava que eu bloqueava, apagava o comentário e eu nunca fui de dar palco para essas questões, né? Às vezes, tem algumas pessoas que recebem críticas, recebem mensagens e acaba publicando, polemizando. Eu sou do viés que eu não dou palco. Então, assim, se você não me perguntasse, provavelmente ninguém ia saber que eu já tive comentários preconceituosos. Então, às vezes eu mostro para Carol, para os meus amigos, mostro para minha família, mas eu não trago isso em evidência no meu Instagram. Então, eu já recebi. Eu reparei, assim, que eu reparei que eu perco muito seguidor, sempre quando eu dou muita ênfase ao meu relacionamento, à minha orientação sexual. Então, assim, eu tô botando muito eu com a Carol, ou então no mês do orgulho coloquei alguma coisa, do namoro coloquei alguma coisa. Aí sempre eu vejo que a quantidade de seguidores cai, sabe? Mas assim, eu não me importo, é bom que faz um filtro, sabe? E sai as pessoas que não tem que estar ali mesmo, né? Eu não quero gente preconceituosa no meu Instagram. Mas ao mesmo tempo eu recebo muitas mensagens falando assim, nossa, Lorena, a gente precisa disso, eu me sinto representada, você tem que continuar. De mostrar que em carreiras jurídicas, porque existe um tabu também, que, eu quero ser juiz, então eu não posso ser gay. Eu quero ser juíza, eu não posso ser lésbica ou bi. Existe um tabu ainda de pessoas que têm medo a depender do tribunal, ou que sabe que o tribunal tem uma cultura mais preconceituosa, que tem medo de já entrar no tribunal ou antes de fazer o concurso, deixar muito expresso a sua orientação sexual e acaba deixando isso mais claro só depois de tomar posse,
vamos assim dizer, né? Então, ainda existe muito medo. Eu recebo muitas mensagens com esse medo. Era uma das coisas que eu mais recebia. Ah, mas você não teve medo de fazer isso no seu tribunal? Ah, mas você não tem medo? Eu falo, olha, gente, esse é o meu jeito. Eu acho que não mudou nada, assim. Eu vou, eu vou atuar do mesmo jeito, eu vou dar aula do mesmo jeito, Daí eu que vou eu ser não... legal ou chata do mesmo que é jeito. difícil você Então, entender, você deixar de ter acesso a um conteúdo tão bacana, a informações tão preciosas, por uma coisa que absolutamente não tem nada a ver com a eu qualidade, também com a não, competência. jamais vou conseguir Mas como você compreender. mesmo destacou, um filtro, e às vezes você quer pessoas que estejam do seu lado e que te acompanhem ali com energia positiva e que tenham uma cabeça mais consciente, né? Então acaba Sim. que vale a pena mesmo deixar quem quiser ir, né? Enfim. Vamos para a próxima, Lorena. Vamos. Tem listinha que fizeram, olha, mandaram aqui. A gente teve algumas que não tiveram essa lista, não sei nem se vai dar tempo de ver tudo. Vai. Essa que a gente até comentou sobre a desigualdade salarial. Uhum. Você é autora de uma obra jurídica. Como foi o processo de escrita e pesquisa do livro? Quais foram suas maiores dificuldades? Porque tem tempo, pesquisa, Nossa, aprofundamento, domínio do assunto. Foi. Quando eu cheguei na fase da escrita, eu dei uma travada. Sim, confesso, sabe? Os dados, para mim, para coletar e analisar os dados, eu não tive muita dificuldade. Porque eu já estava, como eu falei, eu analisei os dados da audiência de custódia. A minha pesquisa toda é nesse tema. E eu já estava desde 2016 nesse tema. Eu já estava envolvida nesse tema desde 2016. Então, eu já dominava, mas eu queria escrever sobre e queria ver o que eu poderia falar sobre isso. Ao mesmo tempo, como era um instituto novo, eu tinha muitas possibilidades de análise daqueles dados. Isso me ajudou muito. Então, os dados eu já tinha, porque eu colhia no tribunal. Eu já conhecia o setor, já conhecia como era feito o procedimento, me ajudou demais. Travei muito na hora de sentar a bunda e escrever, sabe? Isso foi... Por onde? Uma dificuldade que eu tive, que eu já comentei, foi da referência bibliográfica, porque por ser um tema novo, eu não localizava artigo científico, livros, não. Então, muita coisa, assim, lá no início, eu tinha que me valer de reportagens, às vezes de site mesmo, às vezes uma notícia de um tribunal, às vezes do Conjur. Eu não tinha um artigo científico para eu ir lá, para eu ler, sabe? Então, muitos temas eram bem mais frágeis. E aí eu tive muita dificuldade na escrita. Eu até prorroguei, porque na pandemia, com tudo que nós passamos, eu prorroguei um semestre do meu mestrado. Era para eu ter terminado no final de 2020. Eu consegui, o IDP admitiu que a gente prorrogasse, eu ainda prorroguei e defendi só em julho de 2021. Então, eu ainda tive esse respiro, essa possibilidade desse respiro. E outro respiro que eu tive foi um afastamento no tribunal, porque a gente tem a possibilidade de afastar para escrever a tese, tanto de mestrado quanto de doutorado. Então, se eu não me engano, eu tirei um afastamento de 2, 3 meses, que foi onde eu consegui entrar muito na minha escrita. Só que eu tive que me afastar, eram prioridades, né? Eu tive que me afastar bastante das aulas, foi um período que eu dei pouquíssimas aulas, foi um período que eu fiquei muito em casa, mesmo assim, mergulhada nesse tema. Mas quando passou também, nossa, que alívio. E assim, é um material que, como não tinha muita coisa, muito provavelmente seu material é uma base muito boa para quem Isso, aí fica essa gratidão, assim, por achar, né, que contribuiu com o tema. Com certeza, com certeza. Vamos continuar? Isso daqui é legal. Como você lida com a grande responsabilidade que é ser uma juíza? Quais são as características fundamentais que você acredita que o magistrado precisa ter para ser efetivo? Difícil, viu? As maiores dificuldades. A gente comentou um ponto que muitos teriam dificuldade, a questão do distanciamento. A gente falou aqui. Então, uma das características principais para o juiz é saber não se envolver
muito a ponto de mudar a sua decisão por um envolvimento emocional no caso, mas ao mesmo tempo você não se tornar insensível. Né? Eu não posso, por exemplo, estar ali todo dia vendo vários crimes, várias formas de praticar o crime e eu simplesmente banalizar, né? E achar que aquilo é normal. Eu não posso fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu não posso me envolver emocionalmente. Então esse distanciamento às vezes é difícil. Né? E na responsabilidade, eu acho assim que a gente vai se acostumando. Né? Eu não posso dizer que quando eu tomei posse eu estava totalmente preparada. Mas no exercício da função, quando você vai lidando com as situações, você vai cada vez mais se corrigindo, vendo ali o que você pode melhorar numa audiência, numa decisão. Então, você ter esse cuidado também de ver no que você pode melhorar e não se acomodar na sua atividade. Até porque, se a gente está decidindo todo dia, a gente tem que estar atualizado. Então, a gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de se atualizar. E olha que tem muita mudança. Né? O direito que eu estudei na faculdade, ele não é o mesmo do que nós temos hoje. Nós tivemos, inclusive, na área criminal, mudanças significativas no Código Penal, no Código de Processo Penal e em todas as legislações especiais. Então, essa preocupação também de estar a todo momento atualizado para conseguir proferir a decisão mais adequada, justa para aquele caso. Claro que aqui um ideal de justiça que a gente nunca vai conseguir alcançar, mas que a gente tenta. Como assim, eu fico ouvindo, é um peso que o magistrado carrega, porque de sempre chegar ao melhor possível. Mas também acho que a gente tem que saber lidar com isso, que nós erramos também. E existem os recursos exatamente para que erros sejam corrigidos. Então, existe uma forma do erro ser corrigido. A gente também não pode ficar se maculando e falando, ai meu Deus, eu deveria ter proferido outra decisão ou não. Depois que eu profiro a minha decisão, que eu decido, eu tento deixar o caso para lá. Eu tento não ficar pensando, ai meu Deus, será o que aconteceu com aquela pessoa que eu prendi? Será que eu fiz certo em prender? Será que eu fiz certo em soltar? Será que ele foi atrás da vítima? Será que ele praticou um novo crime? Eu tento me desprender também, porque eu não vou conseguir mudar essa nova realidade. Eu me recordo de uma situação que, inclusive, a reportagem foi atrás do juiz e foi um caso de feminicídio. Que na audiência de custódia, o rapaz tinha sido liberado e dias depois ele voltou lá e matou a mulher. Aí o repórter foi atrás do magistrado para que ele soubesse, para que ele explicasse por que ele liberou. Você vê, não tem muito cabimento isso. É uma situação muito triste. Dele, como se ele... o responsável foi você, porque se você não tivesse liberado ele não teria cometido. É tudo tão difícil. As pessoas encontram fórmulas muito simples para culpar alguém diante de um caso muito complexo. Que existem muitos fatores ali por trás que não é só a decisão do juiz. Então, assim, obviamente que é um caso muito triste, mas você simplesmente jogar a responsabilidade numa pessoa sem analisar todos os demais fatores que tinham, acaba gerando... Imagina, né? O juiz com certeza já estaria mal diante da situação. E aí você ainda ir atrás. Tudo bem que a gente não pode se manifestar, né, sobre decisões judiciais. Então, ainda bem que tem essa previsão, a gente não fica comentando sobre as nossas decisões, nem as dos outros, exatamente para não passar por esse tipo de situação também. Porque isso vira moda e já viu, né? Bater na porta do juiz toda semana. Tem que dar entrevista todo dia, falando por que decidiu daquela forma. Você é uma juíza jovem, em um campo ainda predominantemente masculino. Como é ser representante feminina nesse cenário? Quais conselhos você daria para outras mulheres que desejam ingressar na magistratura? Engraçado que, basicamente, todas essas perguntas falam muito da sua posição de uma mulher, no meio dominado por homens. Na magistratura. Você ser uma juíza jovem... Então, chama muita atenção tudo isso. O engraçado é que você percebe muito nas perguntas até um quê de um sonho. Mas será que... Que eu também posso... Ela não é jovem, ela é mulher, então é capaz. Né? Engraçado que eu encontrei mais dificuldade na questão da minha idade do que na questão do gênero. Então, no começo, como eu tomei posse com 26 anos, eu
me deparei com várias situações de um preconceito muito maior quanto ao fato de eu ser muito jovem do que quanto ao fato de eu ser uma mulher. Até porque, como eu disse, no tribunal já tem muitas mulheres, nós somos maioria. Então, agora, quanto à idade, assim, no começo já teve locais que eu fui atuar, que às vezes eu chegava e todo mundo ficava assim, mas ela que é a juíza? Né? Eu já fui confundida com estagiária, por exemplo, de achar que eu era estagiária, e depois vira servidora, ai, desculpa, você é a juíza, eu achei que era estagiária. Então, assim, eu passei por algumas situações nesse sentido, tanto que hoje em dia, talvez eu tenha um aspecto, vamos dizer assim, estético muito mais feminino e talvez mais calmo, do que no começo. No começo, eu sentia que eu tinha que ser um pouco mais incisiva, um pouco mais brava. Eu tinha que me vestir um pouco mais formal do que eu me visto hoje, porque era como se eu tivesse que compensar a minha idade, sabe? Então, assim, eu sempre ia para uma audiência, eu era que tinha cara de novinha. Então, eu tentava ali usar uma roupa que não adiantava nada, mas eu achava que estava adiantando alguma coisa. Às vezes eu tinha uma forma de conversar, não que eu era mal educada, mas eu era mais objetiva, era mais incisiva quando eu ia decidir, quando eu ia falar numa audiência, acabava sendo um pouquinho mais brava porque eu queria me impor. Às vezes eu não conseguia me impor por conta da minha idade. E hoje eu já não tenho muito isso, sabe? Então, muda. A gente quando vê juízas, delegadas, você imagina uma mulher bem brava. E às vezes para você tomar decisões ou impor a sua decisão, ou enfim, a medida que você tem que tomar, não necessariamente você precisa ser agressiva. Ou agir de forma masculinizada, que às vezes quer, de alguma forma, demonstrar. E, graças a Deus, existem meios de você se impor, mas sem agressividade, né? Muito bom, muito bom. Então, fechando. Tranquila. E essa daqui é de um profissional da área do direito, acho que é um advogado. Como você vê a relação entre tecnologia e o sistema judiciário? Quais são os avanços tecnológicos que você acredita que podem ser implementados para aprimorar o funcionamento da justiça? Porque, basicamente, hoje tudo é eletrônico. A gente já não tem mais aqueles processos. Não, e veio principalmente com a pandemia. Até 2020... era, não tudo, mas a maioria físico. No núcleo de audiência de custódia mesmo, era tudo físico. Tinha o auto de prisão em flagrante na delegacia físico, aí enviava pra gente também físico, e a gente estava lá folheando o papel, sabe? Tinha que tirar a folha de antecedente, tinha que juntar lá no procedimento físico, ia pra audiência, todo mundo tinha que ficar folheando o mesmo papel, então tinha que tirar cópia até 2020. Que foi agora, pô. Isso, estamos falando aí de 3 anos. A partir da pandemia, a gente teve que correr, assim, muitos anos. Aquilo que estava projetado. Porque aí os procedimentos começaram a ser feitos de forma eletrônica na polícia. Então, já enviava eletrônico, a gente passou a ter o processo, o PJE, antes, essa fase pré-processual da investigação, do auto de prisão em flagrante, não era no PJE, era tudo físico. Então, a gente teve uma correria, um aperfeiçoamento de muito tempo em 1 ano, lá em 2020, para conseguir andar a justiça criminal, porque tudo parou e a gente tinha que estar em casa. Então, eu sei que nós tivemos muito mais malefícios do que benefícios, né? Tudo que aconteceu ao longo da pandemia, mas esse ponto do avanço da tecnologia foi muito bom. A gente passou a fazer audiência de casa, muitos ainda fazem audiência de casa, né? Muitos procedimentos ainda dá para você ficar em casa trabalhando, em home office, você não precisa ir para o fórum, você não precisa ir todos os dias presencial, às vezes em vários outros setores. Particularmente, eu achei que houve uma rapidez, houve literalmente alguns serviços, ainda mais os administrativos, que você demorava, tem que passar por um servidor, tem que passar pelo outro. Sim. Enumerar, diminuiu a burocracia. Muita coisa, a meu ver, passou a andar até muito mais rápido do que era antes. E o bom também foi que os números não caíram.
Assim, o tribunal também colheu dados durante a pandemia, demonstrando que os juízes muitas vezes produziam muito mais no home office do que antes da pandemia, quando a gente não tinha o sistema eletrônico em tudo, quando não ficava em casa e não tinha, não gastava tempo com deslocamento, e aí começou a se produzir mais. Então, isso também foi bom, que a gente rompeu metas, demonstrou por várias estatísticas que a justiça continuou, que a gente proferiu muita decisão, muita sentença, não ficou parado, então o judiciário trabalhou em prol da população. Então, esse também foi um aspecto. Os dados estatísticos, eles são fundamentais. E você tem balcão virtual, que é coisa Isso, melhor que balcão virtual. o balcão virtual, a justiça digital. Você fica lá várias... esperando sua vez. Exato. Chegou sua vez? Às vezes atender um advogado por vídeo, né? Muitos gostam do presencial, mas muitos também, às vezes, não tá nem no DF. E aí há o atendimento por vídeo. Então, muita coisa facilitou. Coisas que não saem da minha cabeça. O carrinho de processo. E aqueles processos de vários volumes que às vezes tinha na vara, só acumulando poeira, acumulando fungo para quem é muito alérgico. Eu sou, né? Que tenho rinite, todas as ites eu tenho. Então, você ficava lá na vara e era... A Justiça do Trabalho, lembro de uns armários que fazia assim, eles iam abrindo. Que mudança. Quem é mais recente agora que não pegou aquela época? Não, nem conhece. Teve uma... Faz tempo também, né? Eu fui até Planaltina de Goiás e foi um susto quando eu me deparei com um livro de tombo. Que é aqueles antigos, você fazer carga. Nossa. Eu tirei foto, peguei o livro, botei do lado. Como se fosse há muito tempo, né? Só que não. Só que não. Meu Deus, isso aqui não existe. Quais são suas expectativas em relação ao futuro do judiciário brasileiro? Você acredita que a justiça será mais ágil e eficiente daqui a alguns anos? Ela tem se tornado cada vez mais ágil e eficiente. Então, se nós continuarmos, essa projeção também. Acredito, sim. Cada vez mais nós temos sistemas que avançam na análise do processo, a própria integração dos sistemas, a questão dos tribunais se preocuparem também com a formação dos juízes, os tribunais se preocuparem com o quantitativo de juízes também. Então, você consegue notar que agora voltaram os concursos para a magistratura, ficaram muito tempo parados, mas está saindo um tribunal atrás do outro, porque a realidade do DF, como eu falei, é boa, tem qualidade de vida, mas muitas comarcas de interior não têm juiz. Então, isso ainda tem que avançar, ainda tem que dar melhores condições para que ele queira ir para aquele local. Então, ainda temos muitos avanços. E entendo essa qualidade, entendo essa vontade da justiça alcançar todos os locais, é onde a gente vai avançando na prestação jurisdicional também. Então, acho que estamos avançando e vamos continuar avançando. Vou fazer uma pergunta agora por minha conta. Com a digitalização dos processos, naturalmente, acredito eu, que a gente tenha, eu não vou dizer perdido, mas reduz a quantidade de servidores. Não sei se isso procede, porque eu me lembro muito do procedimento. Protocola a petição no balcão de atendimento, aí bota um escadinho, segue para outro que ia... Você diz na sequência dos atos mesmo praticados. E será que isso tem a ver com a diminuição, por exemplo, de concursos públicos? Que a gente tem um histórico, você pega essa época do 2008, 9, 10, acho que até 2014 a gente tinha muita coisa, graças a Deus. Sim. Né? Mas você vê, Supremo concurso em 2013. Especificamente para o Supremo a gente não teve mais concurso público naquela, né, de lá para cá. TST, se não me engano, teve 2017, eu acho. Teve para o TST. TSE está previsto agora, né? De ter Sim, unificado. Né? Mas a gente às vezes acha que tem a ver também com o fato da digitalização e, obviamente, talvez aquele serviço que era feito... Por outro lado, com a digitalização, a gente tem um acesso maior também à justiça. Então, se antes o advogado tinha que pegar o carro dele, ir lá no fórum para protocolar, dava tempo dele pensar, e até da parte pensar se valia a pena ela sair da casa dela para ir no advogado, para o advogado ir lá.
E hoje não, todo mundo faz isso de casa, faz uma reunião em casa, protocola de casa. Então, acho que essa digitalização, eu não tenho números, não sei te dizer se é isso mesmo, mas talvez tenha aumentado o número de distribuição de processos, por conta da facilidade no acesso também. E realmente faz sentido. Porque às vezes o fato de você ter que se deslocar já é um empecilho para você Exato. dar entrada. São mais custos, né? Também. Esse aqui eu já tenho. Como foi sua experiência trabalhando no núcleo de custódia? Da custódia? Quais são suas principais preocupações em relação à justiça criminal brasileira? E o que precisa ser feito para melhorar esse cenário? A minha preocupação... a gente falou muito das pautas sensacionalistas, do populismo nesse tema. Não existe muita informação e esclarecimentos. Então, a população ela tem uma ideia, muitas vezes, muito diferente do sistema de justiça criminal. E isso gera políticas, às vezes, muito rigorosas, sem se preocupar com a base. Então, quando você fala, por exemplo, que o perfil, que a gente já tem 1 milhão de presos, que o perfil dos presos no sistema prisional são pessoas negras, homens, de baixa renda, baixa escolaridade, a gente percebe que nesse perfil poderia ter um cuidado com as políticas públicas, né? Então, volta para aquela base da escolaridade, do trabalho formal e tudo. E não, há uma preocupação muito grande com o pós-crime, com o que nós vamos fazer. E geralmente a resposta a esse que nós vamos fazer é, não, vamos prender. Vamos deixar o tempo máximo que seja ali na prisão. Vamos aumentar o tempo de cumprimento de pena. Vamos fixar uma pena mais rigorosa. Então, se olha muito para a repressão, mas não se olha para o preventivo, para a base. E tanto que a população carcerária só aumenta. Quando você lida com o sistema criminal, você também percebe o impacto social nessa área. Eu já citei aqui que todos os dias eu recebo pessoas em situação de rua, pessoas dependentes químicos, a violência doméstica contra a mulher chegando cada vez mais. Então, será o que a gente pode fazer com essas temáticas que não seja só pensar no pós, em punir, em prender, mas se evitar que essa pessoa chegue a praticar o crime. Então, claro que esse tema envolve um complexo de coisas, mas seria um início, né? Se pensar em alguma coisa. Ai, Camila. Eu escutando você falar sobre essa questão muito social, e eu fiz um trabalho com uma creche na Chácara Santa Luzia, que é um local... Lá na Estrutural. Bem vulnerável. E comecei a perguntar, mas essas crianças são filhas de quem? Não, são de mulheres aqui da região. E 90% delas têm seus companheiros ou maridos presos. Então, você começa a ver que a coisa... E aí, acaba que elas não têm condições de sustentar aquela família, não tem estudo, não tem trabalho, dependência química muito. E aí, se acabam indo para o álcool, para as drogas e tal. E ali vira um ciclo, sabe? Porque a tendência é que, no geral, os filhos acabem repetindo muito as condutas aqui dos pais e daquele meio no qual eles vivem. Então, a ideia seria pegar todos esses dados estatísticos, e avançar em política pública, né? Para a gente ir quebrando esse ciclo. Tem mais 2 itens aqui, 2 perguntas. Essa daqui tem um pouquinho a ver com o que a gente acabou de comentar. Qual seria a sua mensagem para aqueles que são céticos quanto à capacidade do judiciário de promover as mudanças sociais significativas? Que aí é essa ideia de que, porque a gente vê muito, porque a justiça soltou. Essa a polícia prendeu e a justiça soltou. Criou-se um culpado de tudo, né? E aí a gente... É como se o juiz sozinho, assim, sem nenhum tipo de legislação, que ele decidiu quem fica preso e quem não fica preso. Então, e eu repito, alguém precisa olhar para esse lado comercial, uma cartilha, alguma coisa, para que as pessoas entendam que as coisas não são assim.
Porque as pessoas Sim. começam a achar que o juiz na história é o vilão. O vilão, né? O juiz passou a ser o vilão, porque é ele quem solta. Não só na esfera criminal, quando a gente fala da atuação do judiciário, em outros aspectos da sociedade, a gente consegue perceber que realmente ele é modificador e que muitas vezes ele traz mudanças que, se ele não tivesse mudado, jamais o contexto seria diferente. A gente pode falar na proteção dos direitos da minoria, até mesmo do LGBT. Todos os avanços que nós tivemos de reconhecimento de relação homoafetiva, né, de possibilidade de doar sangue, possibilidade de adotar filhos, todas essas decisões vieram do judiciário. Você acha que o legislativo faria essas alterações? Então, muitas vezes, o papel do judiciário gera, obviamente, impacto na sociedade, mas ele é um modificador importante que outras esferas não estariam preparadas a avançar nesse sentido. Então, não só no Maternidade criminal, socioafetiva. Nossa, não só... realmente tem tanta Sim, coisa aqui. muita coisa. Quando Nome você vai para a esfera social. civil, e isso quando a gente fala dos direitos trans também, a questão do nome social, do presídio que vai ser colocado, de não cortar o cabelo quando for presa. Então, assim, muitos direitos vieram do judiciário. Depois podem até ter sido integrados na legislação, mas o caminho, né, o início veio do Poder Judiciário. Realmente, eu mesmo não tinha reparado nisso. Mesmo diante de várias decisões, Sim. muitos direitos foram implementados, porque o direito dos pais, a licença maternidade, nossa, tem tanta coisa. A licença também na adoção, você tem o direito da licença paternidade, maternidade na adoção. Há pouco tempo não havia. E nossa última pergunta. Fala um tiquinho, tem um pedacinho sobre audiência de custódia, mas eu queria, na verdade, ter um pedacinho de uma pergunta mais pessoal. Se você tem algum sonho ainda que você queira realizar na sua vida, que você ainda não realizou, e que às vezes está esperando um momento, certo? Alguma coisa, mas tem alguma coisa que você ainda pretende alcançar. Que você, na sua vida profissional, graças a Deus, é muito bem sucedida, muito admirada, muito inspiradora. Obrigada. E tem uma vida pessoal dentro daquilo que a gente acompanha nas redes sociais, que a gente sabe que não é nem 50% da realidade, mas também, assim, bem inspirador, né? Para todos nós, todas nós. E tem algum sonho, alguma coisa que você ainda deseja alcançar? Olhar para você como profissional, como mulher, às vezes nos dá a intenção de que, nossa, mas ela já tem tudo que as pessoas gostariam de ter. Uma profissão bacana, um cargo público muito almejado, uma família linda, uma vida, entre aspas, dentro da sua realidade tranquila, mas às vezes tem algo no coração da gente que ainda tem aquele desejo que a gente não realizou ainda, mas que um dia vai implementar. Claro que eu sou muito grata pelo que eu tenho, porque eu sei que eu sou minoria da minoria, sou 1%, tanto quando a gente trata de renda, pela profissão que eu tenho, pela renda que eu tenho, pela cidade que eu moro, pela qualidade de vida que eu tenho. Então, sou muito grata por tudo que eu tenho. Digo também na própria área de amigos, família. Então, já tive a perda da minha avó, mas graças a Deus todo mundo com saúde, bem. Então, também sou muito grata, até pela rede de apoio que eu tenho, né? E na área pessoal e profissional, acho que a gente sempre quer um pouquinho mais. Por mais que eu já esteja muito feliz com o que eu tenho, eu sempre penso assim, o que mais que eu posso avançar, o que mais que eu posso melhorar como juíza, o que mais que eu posso melhorar na minha profissão como professora, né? Então, acho que isso vai muito do aprimoramento técnico. Para eu ser uma boa juíza, eu preciso me cuidar e eu preciso sempre estudar. Então, por isso que eu falei aqui, eu estou pensando se eu faço ou não um doutorado. Eu estou pensando se eu escrevo um outro livro ou não, se eu vou para um livro de processo penal, por exemplo. E na área pessoal, ainda tem outros objetivos.
eu penso muito em ter filhos, né? Eu penso muito em casar, em ter filhos, em me dedicar mais para a área pessoal. Acredito que nos últimos anos eu tenha me dedicado muito para a área profissional. Que foi estudar para concurso, foi fazer um mestrado, foi escrever livro. Então, meus últimos anos ficaram muito voltados para isso. Então, talvez também vai chegar um momento que eu vou querer me voltar mais para minha vida pessoal, né? Mas tudo no seu tempo, não tenho muita pressa. Estaremos aqui aplaudindo, sempre torcendo. Obrigada. Pedindo muito a Deus que sempre o melhor possa vir para a sua vida, porque a gente sabe que isso volta para nós também. E que você continue ali nas redes sociais, é muito bacana acompanhá-la e conhecer um pouquinho da Lorena. A gente tem a juíza, tem a professora, tem a palestrante, é muito inspirador. Quando você vê uma mulher ali, sempre ativa, sempre falando de temas que são temas, assim, na área do direito que não são tão ligados às mulheres, mas também a Lorena mais meiga, assim, mais tranquila, mais mulher normal, vida normal também é muito bom, tá? Obrigada. Eu queria muito agradecer a sua presença, estou muito feliz, muito emocionada de você ter conseguido tirar um tempinho. Saiba que tem muita gente aqui que vai ver ou ouvir, né? Porque a gente sobe para o Spotify também essa entrevista e que eu tenho certeza que vai pensar, algumas que pensam na magistratura, vão tentar colocar essa ideia em prática e a gente espera o melhor, que você volte outras vezes. Obrigada. A casa aqui é muito sua. Sinta-se uma onça já do nosso time. Eu que agradeço de novo. Fiquei muito feliz de ter vindo. Fico muito feliz que deu muito certo de estar aqui hoje. Manteremos contato. Quem sabe a gente não grava mais para frente sobre um tema. Você me falou sobre a questão da violência doméstica contra a mulher. É um tema que sempre existem muitas dúvidas. Então, a gente pode também dar uma conversada sobre isso. Acredito que muitas mulheres gostariam muito de ter alguns esclarecimentos sobre seus direitos ou os trâmites, conhecer mais a Lei Maria da Penha, conhecer como que é isso na prática. O leigo, ele geralmente não sabe muito o que acontece dentro da polícia, o que acontece dentro do judiciário, o que acontece depois que ele vai solto, que ele vai preso. Então, dar esses esclarecimentos numa linguagem super acessível, às vezes a gente está contribuindo, prestando informações muito importantes. Já deixo o convite aqui, já vamos atrás de sua agenda, porque eu não quis entrar muito no assunto para a gente não ficar presa a um tema só, mas seria de uma importância, uma valia assim, gigantesca, se você pudesse vir explicar sobre as medidas protetivas, sobre o procedimento, a quem procurar, a quem se socorrer, rede de apoio judiciário. Sim. Que são dúvidas, muitas vezes, para a gente que já atua no sistema, são dúvidas simples da gente esclarecer, da gente explicar, mas que para mulher, ela não tem noção, ela não sabe o que fazer. Então, já seria de muita valia mesmo. Agradeço o convite. Obrigada. Obrigada a você. Lorena Campos. Muito obrigada. Deixar meu beijo para todo mundo, dizer que eu estou muito, muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Abrimos o mês de julho, literalmente com uma grande entrevista. Sigam a Lorena nas redes sociais. Se alguém aí ainda não estiver seguindo, prof.lorenaucampos. E suas aulas no Gran Curso. Isso, pessoal. Lá eu coloco a minha agenda. Tem várias aulas que são ao vivo, que são gratuitas. Então, eu sempre coloco minha agenda, minhas palestras, os eventos que eu vou participar. Então, dá para vocês acompanharem, para além da minha rotina, quem se interessa também pela parte da OAB, do concurso público. Tem muita coisa que você pode aproveitar lá no meu Instagram. Com certeza. Gente, um beijo para todo mundo. Um beijo, gente. Até a próxima semana. Tchau. Até mais.